Muito bom dia, tudo bem com você? Obrigada pelo carinho da sua audiência. Está no ar mais um Show Mulher ao vivo pela Insta TV e CMD TV Digital. Estaremos juntos até às 11 horas com muito bate-papo e música boa. E claro que eu espero a sua participação. Você pode nos acompanhar, deixar a sua mensagem no Instagram Show Mulher Águida Prado, no Facebook, no YouTube. Nos acompanhe, participe, porque você sabe, não custa lembrar. Este programa é feito para você com todo carinho. Seja muito bem-vindo. E hoje estamos recebendo aqui a doutora Valesca Garcia, ela que é endocrinologista e metabologista. Vamos falar sobre a importância de se investigar doenças, condições como diabetes, tireoides e obesidade, além da causa, né, o tratamento, a prevenção. Então hoje o nosso bate-papo é muito especial para você que já tem essa condição ou que queira se informar melhor, porque é um assunto que a gente tem que debater, tem que estar sempre falando. A prevenção em todas as situações ainda é o melhor remédio. Então fique conosco. E na música, claro, temos música hoje também. Hoje o nosso som é por conta do cantor Paulo Bergas e eu começo cumprimentando a doutora Valesca Garcia. Muito bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Show Mulher. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, né? E espero responder as suas questões e as dúvidas aí dos telespectadores. Obrigada, doutora. Paulo Bergas, muito obrigada também por estar aqui hoje fazendo esse som. Obrigado. Tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu disse Paulo, mas é Pedro. Nossa, só errei no discípulo. Tudo igual. Pedro e Paulo. Desculpa. Então já vamos começar, hein, Pedro? Vamos Mostrar lá. o seu trabalho. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome, quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez a minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo e eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo e é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Nada melhor do que música para começar a nossa manhã, o nosso dia, né, doutora? É muito bom. Música é uma terapia e cai bem em qualquer situação, não é? Bom, doutora, entender quando procurar o endocrinologista é fundamental, né, para prevenir essas doenças que eu já disse no início, que é diabetes, obesidade, tireoides, né, disfunções da tireoides. Quando procurar? Quais são os sinais de que eu devo procurar um endócrino? A endocrinologia, né, o nome, tem pessoas que não guardam muito o que abrange essa especialidade. Então, a endocrinologia é responsável por todas as alterações hormonais. Então, ela pode atender desde o bebê até a idade avançada. Em relação a sintomas, às vezes muitas alterações hormonais ou metabólicas, elas não aparecem como sintomas, mas
O que pode fazer uma pessoa lembrar de procurar o endocrinologista são ou casos de doenças crônicas relacionadas a hormônios na família, ou alguma alteração que o paciente acha que pode estar relacionado com ou alteração hormonal, ou alteração de ingesta, por exemplo, de vitaminas. Então, os mais comuns é o quê? Por exemplo, tireoide, história de diabetes na família, obesidade, história de colesterol, e queixas mais que a gente fala assim abrangente, né, Águeda? Por exemplo, um cansaço, ou eu vinha super bem, doutor, e de repente alterou meu sono, eu tenho onda de calor, o meu cabelo começou a cair, a minha pele ficou ressecada, a minha unha, eu não consigo perder peso. Então, assim, às vezes os sintomas, eles são um pouco inespecíficos, mas a endocrinologia, na verdade, ela abrange todas as alterações hormonais, de vitaminas, metabólicos. Você disse que atende, né, de crianças desde idades mais avançadas, né? Entra também, como é uma questão uma especialidade que trata a questão hormonal, aquela criança que não cresce de repente, é um alerta para que os pais possam procurar, meu filho tem uma idade X e ele o tamanho não está compatível com o tamanho. A endocrinologia, hoje existem os endócrinos pediatras aqui na nossa cidade e região, e tem os endócrinos que de adultos em geral. Sim, eu atendo a partir de 15 anos, já fiz bastante endocrinopediatria, mas hoje em dia eu já dei uma migrada para essa parte. Mas sim, quando a própria criança às vezes queixa que está fora do padrão dos amiguinhos, ou os pais acham que a criança não está crescendo como esperado, ou não está desenvolvendo a parte de puberdade como esperada. Então o ideal é procurar um endócrino pediatra, e em geral os pediatras que já fazem acompanhamento crônico dessas crianças, eles acabam direcionando por alguns sinais que eles veem nas consultas de rotina. Bom, você falou, né, da puberdade, né, de repente não está acontecendo da forma como deveria ser. No caso das meninas também pode haver um distúrbio hormonal aí e antecipar a menstruação, né, o período menstrual. Isso também pode ser controlado através da endocrinologia? Quem acompanha esse desenvolvimento da puberdade, tanto na menina quanto no menino, é o endocrinologista, né? É o endocrinopediatra que vai saber avaliar isso. Muito bem. Bom, doutora, entender a raiz do problema, a origem dessa doença, né, no caso, ajuda muito na prevenção. E o tratamento 100% assertivo nesse caso, né? Na medicina nada não dá para falar. Mais assertivo. Mas sim, a gente consegue direcionar, e o foco é sempre avaliar a queixa do paciente. Por isso que a gente tem que avaliar a história dele, né? Então, às vezes não é só eu tô mais cansado, tô com alteração de bebendo muita água, fazendo muito xixi. Então, a gente tem que ver como ele veio desencadeando essas queixas, né? Então, a história clínica é importante. A desregulação do sono, né? Ou sono de mais ou de menos, também tem tudo. Sono, memória, humor, né, Águeda? Seja, às vezes a alteração de humor também estão relacionadas com isso. O hormônio, ele é o, né, ele comanda nosso corpo, né? Até falar nisso, eu gostei muito de um vídeo que você fez comparando o nosso corpo como um parque e os hormônios, um parque de diversões, e o hormônio, né? Os hormônios são os guias que nos levam para cada função, né? Para que tudo vai gerenciar a máquina, funcione bem, né?
Muito bem. Falando em diabetes, doutora, se eu estiver errada aqui, por favor, me corrija, com relação a números, a dados, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, diabetes é uma doença crônica que afeta 10% de adultos no mundo todo, né? É uma das 4 doenças não transmissíveis mais prioritárias, a que preocupa mais, que tem causado mais mortes também, né, em todo o mundo. E que esse número quadriplicou em 40 anos. Isso é realmente muito preocupante, né? Isso precisa realmente uma ação rápida para pararmos. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, que é quem ele desenvolve um atlas, né, da prevalência de diabetes no mundo, se a gente for pôr em números, né, porque às vezes falando em 10% a pessoa não tem a dimensão disso. Então, por exemplo, o último atlas, que foram os dados de 2021, a gente tem, né, como diabéticos no mundo em torno de 537 milhões de pessoas. E a estimativa para 2030 é isso aumentar para 636 milhões, ou mais de 630 milhões de pessoas. E para 2045, mais de 730 milhões. Para ter uma ideia, a cada 10 pessoas, uma é diabetes, vive com diabetes. E tem pessoas que não sabem que tem diabetes e tem. Hoje tem pacientes, Águida, que me perguntam, que falam assim, doutora, eu tenho uma alteraçãozinha na glicemia, igual a gente fala assim, eu tenho uma pressãozinha alta, né? Então, aí tem pessoas que falam assim, eu tenho, já faz tempo que eu fui no médico ou no ginecologista, que é muito comum que faz o check-up, ou cardiologista, e veio uma alteraçãozinha na diabetes, mas assim, é só dieta e tal. Hoje nós temos um diagnóstico que chama-se, que é conhecido na verdade, né, que está sendo mais divulgado como pré-diabetes. Você já ouviu falar disso? Então, pré-diabetes não é uma glicemia, glicemia, gente, é o açúcar no sangue, tá? Então, não é só um pouquinho alto. Então, a gente sabe que quando você entra com o critério de ser pré-diabético, você já não tem a glicemia normal. Então, você ou vai evoluir para a diabetes ou você vai conseguir normalizar. É essa a diferença. Mas nós devemos e temos que agir nessa fase. Né? Tem pessoas que acabam levando, achando que é só uma suquinha e na verdade, se a gente atuar aí, a chance de você não evoluir para diabetes é maior, né? Muito bem. Então fica aí um alerta, né, para quem é pré-diabético, para se cuidar e valorizar, realmente dar importância, né? Porque, não, só sou pré-diabético, mas de repente isso pode acabar se tornando um diabético de verdade, né? Isso. E se tem a possibilidade, né, doutora, de não se tornar um diabético de fato, então... Que aí entra a prevenção. A prevenção, então, que seja feita essa prevenção de uma forma correta, né? Sem também acabar ter outro problema, porque às vezes vai resolver uma coisa, então por isso a importância de procurar um médico especialista. Tá bom? Bom, então agora a gente vai ouvir um pouquinho do... Não, mas não precisa cantar não, Pedro. Eu só que está de olho aqui, está cuidando da saúde direitinho, como que você... A gente cuida, assim, a gente vive na correria da vida da música da noite e também do período de serviço durante o dia, né? Mas eu sou farmacêutico também, assim, tenho... A idade da saúde, eu gosto de me cuidar um pouquinho. Até ia fazer uma pergunta para a doutora, que a gente percebe que na farmácia hoje vem aumentando muito a procura das injeções de emagrecimento, né? Que é o Ozempic, né? Que é a formulinha da semaglutida, né? E o que você me fala dessas injeções? Que eu percebo que muita gente procura até mesmo sem orientação, né? O pessoal vê que a amiga está tomando, está dando certo... Quero tomar também, às vezes a gente até fica meio sem um norte de dosagem, né? Porque é um negócio difícil você falar, não, você vai tomar uma dosagem específica, porque cada tratamento geralmente é montado dentro do tratamento, né? Eu lá na farmácia, pelo menos, eu sempre falo, pessoal, procura um médico, vê com o médico qual que é a orientação, de como vai tomar, qual a miligrama dessa injeção,
que isso não é brincadeira, né? Porque você acaba tendo um aumento assim, você atrapalha o pâncreas ali, não atrapalha com a injeção? O que você me fala sobre ela, doutora? Essa injeção... Obrigada pela pergunta, foi ótimo. Essa injeção, na verdade, ela é uma classe de medicamentos que são chamados de análogos de GLP-1. GLP-1, gente, é um hormônio que é produzido no intestino, então todo mundo tem, tá? Então quando fala análogo é que a indústria farmacêutica fez um produto similar, né, ao nosso, só que ele dura mais tempo no corpo. Por quê? Porque o GLP-1 que nós produzimos, ele dura no corpo em torno de 4 minutos, ele já é metabolizado, tá? Então, o grande diferencial desse medicamento, ele foi desenvolvido inicialmente para pacientes diabéticos. Por quê? Porque esse GLP-1, ele se liga a vários órgãos do nosso corpo. Ele tem receptor, que nós falamos, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Ele vai lá e se liga em determinados locais e cria um efeito. Então, por exemplo, no caso do diabetes, qual que é a função dele em melhorar a glicemia, que é o foco do controle do diabetes? Ele estimula a produção da insulina, ela funciona melhor, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue, e tem efeito em outros hormônios que diminuem, tá? Então, assim, basicamente é isso. Em relação à obesidade, que hoje esses análogos de GLP-1 em diferentes gerações também é liberado para tratamento de obesidade, que é uma doença crônica. Então, existe indicação de medicação para tratar obesidade, tá? Desde que com critério médico. Então, o que eu falo, Paulo, que nós temos para todo o tratamento, nós temos indicação, nós temos contraindicação, nós temos efeitos colaterais dos medicamentos e o que a pessoa que, em geral, pula tudo isso aqui e vai direto para o quarto, que eu falo que é expectativa e realidade. Então, em relação à medicação que você me questionou, hoje, qual que é a expectativa do paciente que chega na farmácia e compra o remédio sem avaliação médica, não sabendo se tem a indicação precisa, não sabendo quais os efeitos, as contraindicações que podem ter e quais efeitos colaterais que pode ter com o remédio. E aí ele vai lá e compra o remédio e ele acha que, por exemplo, se o foco é a perda de peso, ele vai comprar uma caneta e acha que vai perder X peso, que é a expectativa que ele cria, e aí depois desse determinado término do investimento, ele não consegue alcançar isso, ou ele alcança, e aí reganha, e aí o grande problema é o remédio. Na verdade, não é, porque com um acompanhamento médico, a gente vai trabalhar a indicação, a meta do tratamento e principalmente a manutenção dessa meta, tá? Então, assim, no quesito obesidade, que esses medicamentos hoje em dia ficaram mais conhecidos do que para o tratamento de diabetes, o que acontece? Muitos pacientes, eles tratam, né, perdem peso para o remédio e aí fala assim, mas eu reganhei tudo de novo. Quem já não sofreu com o tal do efeito sanfona, né? Então, é aí que o endocrinologista entra. É a culpa do remédio, é a culpa da forma de administração. Na verdade, dos medicamentos, que hoje nós temos não só essa classe de medicamento, mas outros medicamentos para tratar obesidade crônica com respaldo na ciência, com segurança, que eles têm indicação para uso e também não tem aquilo que os antigos, que hoje até são proscritos no país, nem tem mais liberado pela Anvisa nada, né, que eram os que usavam antes.
Então, essas classes de medicamentos, elas são seguras. Então, o tratamento a longo prazo, para a gente conseguir manter esse peso, é bem favorável, né? Eu sempre falo, até a minha esposa, às vezes, queria tomar, até falou, ó, é orientação. O negócio é a orientação. Até eu fico bravo com ela porque tem que orientar, tem que seguir, não é só o remédio, às vezes tem uma outra orientação de alimentação de algum outro remédio que pode estar usando junto com a semaglutida, que é a injeção. Assim, que funciona, mas tem que ser bem orientado, né? Falo bastante isso na farmácia. Muito bem, tá vendo? O Pedro aqui, ó, é um exemplo de farmacêutico, viu? Vamos ouvir um pouquinho de música? Vamos. Inclusive, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já para bater mais um papo com a doutora Valesca Garcia e Pedro Bergas. Vamos lá? Quanto tempo o coração leva pra saber e que o sinônimo de amar é sofrer, e no aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. E na solidão de casa descansar. E o sentido da vida encontrar quem vai dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de provar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Isso aí. Em Chororó. Se tornou um clássico, né? Agora todo mundo vai ouvir essa música para sempre. Muito bem. Então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. E aí a gente volta a conversar aqui com a doutora Valesca Garcia. Pode rodar aí, diretor. Completo, inspirado em você. Alex Santana. Vamos apresentar a você um modelo de negócio inovador em Atibaia, São Paulo, que fica a 40 minutos da capital. Comprar um chalé container é simples e traz grandes vantagens ao proprietário, pois ele não precisa lidar com inquilinos. A operadora Holding cuida de todo o espaço, o Vilarejo Serrano Atibaia, para você. Nos relacionamos com os hóspedes e nos responsabilizamos pelas cobranças e por toda a operação. Cuidamos da comercialização e da administração do seu chalé container. Por isso, inclui a locação de todos no espaço O Vilarejo Serrano.
Não importa se seu chalé container foi ocupado ou não, ao adquirir uma unidade do Chalé Container, seu único trabalho é receber sua renda. Além disso, a unidade de Chalé Container poderá ser vendida a qualquer momento, conforme nosso modelo de negócio. Para mais informações, www.espaçovilarejoserrano.com.br. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. E é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz. E é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso faz sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer, e eu vou sobreviver. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Muito bem. Já vi que o seu repertório é bem eclético. Você toca de tudo. É isso aí. E é Tem que agradar o público, né? O repertório você monta de acordo com o evento, com o contratante, é isso? Geralmente eu gosto de, como a gente faz tanto um bar sertanejo, né, e tanto quanto restaurantes, a gente coloca um pouquinho de MPB, com um pouquinho de sertanejo, né, um pouquinho de pop também, tem que agradar todo mundo, que às vezes a gente tá sentado na mesa, aquela pessoa específica não gosta de escutar sertanejo, às vezes você joga um pop no meio, a pessoa se diverte um pouquinho, fica um pouco né, mais à vontade, é verdade. Depois acaba curtindo no final o É sertanejo, verdade, né, porque é já verdade. se solta mais. Você isso. faz só você ou você tem o meu, conjunto? o meu é só Pedro Bergas, né, que eu canto em bares, restaurantes da cidade mesmo, é voz e violão. Eu tenho um carrom também e sanfona, às vezes, depende do evento, né, que legal. às vezes o pessoal quer levar um sanfona e um carrom. O carrom é uma mini bateria hoje, né, que o pessoal que senta, que assim, toca, faz né, bem um bacana. efeito bem bacana. Então alguns bares já levam o carrom sempre, alguns já é só voz e violão, que é uma coisa mais reservada, não quer muito barulho, né, então à noite tem de tudo, né, tem... À noite é a escola, né? E eventos privativos, por exemplo, em festas privativas, você toca? Toco, por exemplo, toco vou também. fazer um jantar, vou fazer Sim, não sei sim. o que, você toca? Evento Já estou particular. sentindo que vai sair um Ó, contrato A gente daqui, hein? faz festa particular, Eu a e gente meu marido, toca... a gente gosta bastante. São festeiros. A gente faz Aí, ó, muito maravilha. festa em condomínio, às vezes que tem uns eventos que é o Ford Truck, né, que o pessoal geralmente faz nos condomínios. Geralmente eu canto, né, em alguns deles, que o pessoal do Ford Truck se reúne e paga o cantor, né, então alguns condomínios eu faço e geralmente dali saem alguns particulares, né, que geralmente é festa particular, só assim, a agenda tá um pouco apertada para proximidades, assim, geralmente eu vou começar já a pegar janeiro, graças a Deus tem bastante coisa já Olha pra- que bom. tá que rolando legal. aí, dezembro já tá quase cheio, então o pessoal geralmente vai marcando sempre antes. Eu peço assim, marca antes que dá pra gente fazer. Outubro já é uma época que as agendas, né, Geralmente normalmente agora estão fechadas. confraternizações e agora essa época fica bem difícil, né? Tem que marcar Bom, bem antes. você não vive só da música, como você já disse, né? Sim. Você tem uma outra função, né? Sim. Tem uma outra atividade fora. E agora, como que faz para conciliar o trabalho, que é totalmente
diferente da música, né, que é farmácia, com os shows. Eu sou gestor farmacêutico da Drogaria Total Popular, ali do centro, ali ao lado do Poupatempo, e a gente fica assim, é meio correria, né, porque a gente sai 6 horas da farmácia, ainda tem horário bom lá, dá para conciliar, mas às vezes o telefone no meio do dia tá ligando, a gente tem que conciliar pra gente não perder meio que o foco do serviço, né, mas dá tempo, na hora do almoço a gente resolve tudo, responde todo mundo e a gente concilia, sim. A força de vontade, né, faz dar certo, né, Pedro? É um hobby meu que eu gosto muito e eu tive dupla quando eu era um menino, né? Na época eu fazia faculdade, eu tive dupla sertaneja, então tentei naquele período, bastante tempo, né? Até a gente fazia tradicional, Rio Preto, alguns bares que eram antigos aqui, né? Porque já tô com a idade, já não tô menininho, já né? tem um tempo de carreira. Já não tô menininho, E passando e formando a faculdade, falei, vou ingressar aqui, que aqui acabou não dando certo. Mas é um hobby que eu costumo dizer que ele sempre me chama. Às vezes eu falo, vou parar, parece que ele me resgata e alguém traz o violão, você começa a cantar, vamos cantar tal dia lá, parece que é um negócio que me puxa. Falei, então já que tá me puxando sempre, vamos deixar rolar e voltei pra noite mesmo. Né? É verdade. Algumas duplas se formam na faculdade, né? Se conhecem, muitas delas, muitas histórias delas. assim, muito bem. Bom, daqui a pouquinho vamos ouvir mais um pouco do seu hobby, que para mim já é um trabalho, porque obrigado. Muito bom, viu? É muito bom de ouvi-lo, né? A música, nossa, uma voz agradável, e então pode continuar aí nesse caminho, viu? Obrigado. Pedro e não Paulo. Isso. Vai ter que colocar esse outro nome aí, viu? Vai ter que colocar um filho de Paulo, né? Doutora, ainda falando de diabetes, né, muitas pessoas não compreendem os sintomas, né, não percebem pela correria. Hoje, como o Pedro disse, é corrido para ele. Para a maioria das pessoas, muitos têm dois trabalhos, família. É uma loucura hoje, né? Hoje a gente não tem mais aquela tranquilidade de tempos atrás. Mas muitas vezes também por falta de informação, de acesso à informação. E aí, quando vai ter um diagnóstico, aí a coisa já está bem para frente. Então, gostaria que você deixasse os sintomas, os sinais de que a pessoa é diabética ou pré-diabético, né? De repente, quais são os principais sinais de alerta aí para essa doença? Nós temos dois tipos de diabetes mais comum, né? O tipo 1, que acomete mais crianças, digamos assim, e o tipo 2, que é a maioria de todo mundo. Gente, a tipo 2, em geral, a maioria dos diabéticos não tem sintoma. Por isso que lá naquela estimativa que nós falamos, a maioria das pessoas não sabe que é diabetes, porque não dá sintoma. Quando ele está bem mais avançado, e a gente considera quais parâmetros, assim, uma glicemia de jejum abaixo de 100, e uma sem estar em jejum com 2 horas abaixo de 140. E isso é o normal, tá? Acima disso está alterado, ou vai ser pré-diabéticos ou diabéticos. Então, quando está muito alterado, pacientes às vezes queixam de, que são os mais comuns, boca seca, sede excessiva, acordar mais à noite para fazer xixi, coisa que às vezes não fazia. Às vezes tontura, zumbido no ouvido. Tem muitos pacientes, principalmente idosos, Águida, que começam a ter queixas de tontura, sabe? E aí vão no otorrino ou em algum neurologista, e aí eles fazem investigação e veem que, na verdade, é a oscilação do açúcar que está dando alteração no que a gente chama, para os leigos, do labirinto, né? Então, esses são os mais comuns, a alteração de peso, tá? Quando está muito descompensado, né? Ou seja, quando a glicemia está muito alta, a pessoa pode perder peso, né? Tá? E o oposto, quando a pessoa ganha peso ou tem um peso mais elevado, ela está mais relacionada com o risco de desenvolver diabetes também. Porque a obesidade, a gente sabe que tem uma íntima relação com o diabetes. Por isso que diabetes e obesidade hoje são considerados um link, assim, por isso junto. Que é muito importante, ao menor sinal, já procurar um especialista, né, um endocrinologista, para tirar essa dúvida, né, doutora? Porque aí vem o diagnóstico, né? Sou diabético. Vem aquele desespero junto, né? É verdade. Nossa,
nossa, mudou minha vida, perdi a qualidade, vou ser privado de muitas coisas, né? Inclusive da alimentação, que eu acho que preocupa a maioria das pessoas. Não vou poder mais comer tudo aquilo que eu gosto, né? E também tem a questão além da alimentação, né? Tem a parte da medicação, que a pessoa precisa ter esse acompanhamento para ter o mínimo de qualidade de vida, né? Mas o mundo não acaba, né, doutora, com o diagnóstico de diabetes. Dá para ter uma vida absolutamente normal a partir do diagnóstico. Não, gente, o mundo não acaba, até porque hoje os tratamentos para diabetes evoluíram demais e vai evoluir mais ainda. A gente tem muitas coisas novas vindo por aí, tanto no quesito de tratar quanto de monitorar, né? Então, igual você falou, Águida, a dieta, ela é o pilar que eu falo para N doenças, não é só diabético, né? Então, por exemplo, na hipertensão, na diabetes, então no peso, então no colesterol, então a dieta ela é importante, mas não é porque você é diabético que você nunca vai poder mais comer um açúcar, ou nunca não pode mais comer um arroz, um feijão. Então, assim, não é isso. Você tem que entender as combinações e os excessos, tá? E os medicamentos, eles colaboram para que você tenha uma qualidade de vida mais favorável, né? E não fica aí, como que a gente fala, preso nesse estigma de que eu sou diabético, então o mundo acabou, não posso fazer mais nada. E nem sempre vai ter uma dependência da insulina aí também, né? Acho que esse é um outro fator que já apavora o diabético, a dependência da insulina, né, doutora? O diabetes tipo 1, que é causado por uma deficiência na produção da insulina, né, que eu já falei que é o hormônio que controla o açúcar, se você for diagnosticado como diabético tipo 1, ele é dependente de insulina, não tem como não usar. A maioria das pessoas, que é o tipo 2 que nós falamos, que está relacionado ou com uma resistência insulínica, que você tem um hormônio, mas ela não funciona direito, ou é porque está faltando um pouco para ela fazer o papel que ela tem que fazer. Então, aí existem medicamentos que são por via oral e existem medicamentos que são os injetáveis, que a gente já até falou com a indicação de tratamento de obesidade, né? Então, não é porque usa injetável que necessariamente é insulina, tá? Então, esses medicamentos, eles acabam controlando as taxas glicêmicas e precisa de uma orientação médica para fazer as combinações melhores para você ter uma qualidade de vida e uma perspectiva de vida melhor, né? Muito bem, envelhecer com qualidade, mesmo apesar do diagnóstico. Doutora, para encerrarmos aqui a questão da diabetes, existe diabetes emocional? Gente, não existe. Isso é um mito. É um mito. Porque, assim, qual que é essa questão do emocional? Então, o diabetes está relacionado com esse hormônio, né, que é a insulina. Quando a gente tem uma emoção, digamos assim, seja em forma de estresse, seja em forma de qualquer coisa, nós liberamos no corpo neurotransmissores que a gente fala, ou hormônios, que são hormônios que dão vitalidade. Então, exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, um outro que chama glucagon. Então, esses são hormônios que nós produzimos. Então, em estados de emoção, e estresse, a gente aumenta isso. E o que esses hormônios fazem? Aumentam a nossa produção própria de açúcar. Então, o açúcar que a gente tem no corpo, ele não depende só do açúcar que a gente come, da comida, da alimentação. A gente tem essa capacidade de produzir açúcar endógena, que a gente fala. Então, no caso de um estresse, de uma emoção, esses hormônios sobem e a taxa do açúcar sobe. Como você não tem a insulina e os hormônios que
que tem ação de diminuir esse açúcar efetivo, o que acontece? A balança inverte e aí sobra mais açúcar e o diabetes piora, né? Então, qualquer pessoa, não sendo diabética, ela também vai subir o açúcar na vigência da emoção. Só que como o outro está funcionando bem, fica tudo bem. Não, nem tem conhecimento disso, né? Então, não, gente, não existe diabetes emocional. A emoção é uma piora da taxa glicêmica. Muito bem. Bom, agora a gente vai assistir ao vídeo um recadinho do Dr. Rony Martins, ele que é biomédico esteta e é parceiro do programa. Então, pode rodar aí, por gentileza, vamos ver qual é o recado de hoje. Pessoal, bom dia a todos que estão assistindo o programa Show Mulher. Estamos aqui novamente no nosso quadro Transformando Faces. Sou o Dr. Rony Martins, biomédico esteta, e hoje vou falar de um assunto muito interessante que é uma das principais queixas e procura hoje do meu consultório, que é a flacidez da pele. A flacidez temos que tratar com um produto que chama de bioestimuladores de colágeno, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Esse bioestimulador, ele vai estimular colágeno e fazer a firmeza de toda a região que a pele está flácida. Esse produto, ele vai agir causando microlesão celular. Temos aqui o hidroxiapatita de cálcio, que é um bioestimulador. Essas partículas de cálcio vão causar lesão na pele e essas lesões vão produzir colágeno e, consequentemente, tratando a flacidez da pele. O estimulador, diferente de que muitas pessoas pensam, não é uma injeção de colágeno. São moléculas, partículas, que vão fazer essa lesão dentro da nossa pele e essa lesão vai cicatrizar internamente e produzir colágeno. Aqui eu tenho uma seringa de hidroxiapatita de cálcio. Essa seringa contém 30% do produto, que é tipo um sulfato de cálcio, propriamente dito. A consistência dele é como se fosse um creme dental, então é uma consistência muito densa. Então o que vamos fazer? Vamos diluir esse produto na seringa e fazer uma aplicação em derme profunda, porque a flacidez ela se encontra na nossa pele num nível muito profundo, não existe flacidez superficial. As flacidez que a gente trata é bem internamente, aplicação com cânula, que traz uma segurança bem interessante pra gente. Essa estimulação de colágeno, ela é comprovada cientificamente, ou seja, temos um respaldo científico comprovando a produção de colágeno e a segurança do produto. Na próxima semana eu estarei aqui com vocês para falar de um outro tipo de bioestimulador. Ela é bem famosinho também, é uma outra molécula que não seja hidroxiapatita. Eu trabalho com 2 tipos de bioestimulador. Na próxima semana eu estarei com vocês aqui, explicando sobre ele. Um grande abraço a todos. Tentei explicar o mais resumido possível para não usar muito termo técnico, muita palavra difícil e ficar mais fácil o entendimento do assunto e vocês ficarem craque aí no assunto de harmonização. Um grande beijo a todos. Valeu, Dr. Rony Martins, muito obrigada por contribuir com o Show Mulher. Um beijo. E aí, se você ainda não segue o Dr. Rony Martins, por favor, siga. Você vai ter aí acesso a um ótimo profissional. Bom, falando em agradecimentos, eu quero agradecer ao Alex Santana, também nosso parceiro, meu cabeleireiro e maquiador. Hoje ele optou por um preso, né, nesse calor de São José do Rio Preto, uma proposta um pouco diferente, porque eu estou acostumada muito ao solto, então hoje ele fez, como eu sempre digo, Alex Santana, eu entrego e confio porque ele é o melhor profissional dessa área. Bom, então um beijo para você e toda a sua equipe e também Manga Rosa Moda Feminina, que me veste toda terça-feira e também outros eventos em outras situações, porque uma vez vestindo Manga Rosa Moda Feminina, sempre será Manga Rosa Moda Feminina. A escolha de hoje para esse calor que parece verão, mas não é, não, parece verão, ainda estamos na primavera, né, doutora? Mas escolhi esse vestido leve, fresco, para nosso dia a dia aqui, para qualquer ocasião em São José do Rio Preto,
pede sempre uma proposta um pouco mais leve, algo que nos deixa mais à vontade aí, não menos feminina, porque dá para ficar sim bonita, elegante, vestindo looks leves da Manga Rosa Moda Feminina. Então, Patrícia Seron e toda a equipe, muito obrigada. Cristiano Dias, do Vilarejo Serrano, também nosso parceiro lá de Atibaia, do projeto Hotel Containers, também, CMD-TV Digital. Olha que lugar lindíssimo, doutora e Pedro, para passar um final de semana com a família, descansando. Uma excelente escolha. Então, Cristiano Dias, muito obrigada, um beijo para você, obrigada pela parceria. E vamos continuando aqui com a doutora Valesca Garcia. E daqui a pouquinho a gente vai ouvir um pouco mais de Pedro Bergas, que ele é modesto, diz que canta por hobby, mas não canta não. Você pode contratá-lo para o seu show. A doutora já vai pegar o contrato aqui, né, doutora? Porque final de ano, festa da doutora, já vai ter Pedro Bergas. Doutora, tá vendo? Aqui no Show Mulher é isso, a gente faz essa ponte aqui e acaba saindo um contrato ou outro. Faz um network aqui e fica tudo certo, né? Bom, doutora, inclusive foi muito oportuna a sua vinda aqui, porque dia 11 de outubro é Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, né? E você trata muito essa condição, né? A obesidade. Você estava dizendo que a obesidade e diabetes é um dos seus carros-chefe aí, a principal, né, forma com que você trata. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do hormônio na obesidade, nesse ganho de peso, né? O que hoje acontece que as pessoas estão engordando mais, o sedentarismo, qual a relação com tudo isso e como ter um equilíbrio, né? Ter uma vida saudável, equilibrada, para viver essa loucura que a gente tem vivido ultimamente. Então, meus pacientes que procuram para perda de peso, às vezes a primeira questão é assim: doutora, eu faço tudo certo e eu tenho dificuldade de perder peso, ou eu comecei a ganhar peso, não sei porquê. Então, gente, obesidade, ela é uma doença crônica, não é uma questão só de bonito ou feio. Existem critérios para a gente entrar nesse quesito de ser obeso, tá? E então, assim, a obesidade é uma doença crônica e ela é multifatorial, né? Então, ela tem uma influência genética, ela tem um aporte importante do hábito de vida e da atividade física, tanto é que nesse controle da obesidade, Águida, o grande diferencial na manutenção do peso, que é o mais difícil, é a atividade física. Então tem pessoas que falam assim para mim: eu faço, mas vocês sabem qual que é o critério de você ser considerado um sedentário ou não? Então, gente, precisa saber. Então, assim, pela Organização Mundial de Saúde, a atividade física, ela deve ser no mínimo 150 minutos semanais. Então, pessoas que fazem menos que isso são sedentárias. Não adianta sair para pedalar ou fazer uma atividade, ou correr, uma caminhada. E assim, uma vez lá no sábado, correu 6 horas, né? Então, não, o ideal seria ou 30 minutos todos os dias ou 1 hora em dias alternados. Mas já existem vários estudos e evidências que se você levanta, né, 10 minutinhos, caminha, isso aí já ajuda muito, que é o que a gente chama de atividade física não programada. Então, hoje existem vários celulares, que hoje a maioria das pessoas tem celular ou relógios, que contam os passos. Então, assim, é legal, gente, vocês verem o quantos passos vocês estão fazendo por dia, né? Que é um modo, porque às vezes fala assim: não tenho tempo. Tem pessoas que acordam 6 horas da manhã, trabalham até 10, então tem dia que na sua jornada, não é, Pedro? Mas a gente tem que pôr mexa-se no seu dia a dia e começa contando os passos, que já dá uma ajudada. O equilíbrio, né, doutora? Fazer esse equilíbrio de forma que tudo funcione bem, né? Inclusive o trabalho não mude muito a rotina,
mas ter essa, porque só às vezes uma caminhada durante a semana, como você disse, pedala 6 horas, anda 6 horas, mas tem que ter uma constância nisso, né? Não dá para só uma vez, fui, pronto. Regularidade. Regularidade tanto é na importante. prevenção quanto, né, na manutenção do tratamento. Um fator que influencia muito o peso, gente, é o sono, qualidade do sono, né? Que hoje a gente fala assim que numa faixa etária aí do jovem adulto, digamos assim, você tem que ter no mínimo 7 horas de sono por dia, né? Então, com as mídias sociais, né, às vezes a qualidade fica ruim. Então, assim, avalie como está sendo o seu sono, porque ele tem influência e um impacto importante no metabolismo, tá? Bom, então recado dado, daqui a pouco a doutora vai falar mais um pouco sobre esse assunto, porque antes eu quero ouvir um pouco de Pedro Bergas para deixar vocês aí já com muita vontade de levar esse show para o seu evento, para a sua festa de fim de ano. Vamos lá. Se tiver agenda, né? Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor, que me embriaga, que me envolve, que me enche inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. E ela sabe me prender como ninguém, e tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. E meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Oh, oh, Mandou um Rick Henry aí. Muito bem, parabéns, viu, Pedro? E já prepara a saideira, porque daqui a pouquinho vamos deixar o pessoal animado aí, com gosto de quero mais, tá? É isso aí, Já aí obrigado, a gente vai passar o contato, o seu contato de shows, redes Obrigado, sociais, muito para o pessoal obrigado. poder te acompanhar e te dar mais forças para seguir em diante nosso hobby, aí. é isso aí. Exatamente, que esse hobby deixe de ser um hobby, né? E passa a É ser isso aí. só a sua caminhada aí. Doutora, sobre autocuidados, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Como o autocuidado, né? Qual é o impacto que tem na vida, na autoestima, né? O autoconhecimento também é muito importante, né? Como você já disse lá atrás, a pessoa precisa entender um pouco como funciona o corpo para poder descobrir o que pode ser, né? Que esteja tendo aí, de repente, alguma doença. Então, gostaria que você deixasse o seu recado aí com relação a isso, sobre autocuidados. Gente, então assim, a minha dica é que se você não está de bem com você mesma, procura um profissional que ele pode te avaliar de uma forma ampla, que vai te dar um norte, que vai te dar uma luz, né? Porque a autoestima, aquela proatividade, às vezes é um toquezinho, alguma coisa que alguém pode te ajudar e você dá o start para alcançar o que vai te fazer mais feliz, não é? Porque a vida passa tão rápida, então não procrastine. Vamos agir aí para melhorar a parte de estética, a parte de corpo, a parte de mente, porque é um triângulo, né, gente? Corpo, mente, e a gente tem que estar em sintonia para ir levando para frente, né, a vida.
Muito bem, doutora. O equilíbrio hormonal, ele melhora a energia e logo a qualidade de vida, né? Então, o equilíbrio é tudo. É hormônio e metabolismo. Exatamente. E que tal você incluir uma endocrinologista no seu check-up? Pense nisso, viu? Porque vai te fazer muito bem e vai ficar mais seguro aí para seguir essa vida que, como disse a doutora, passa muito rápido. E o nosso programa também passa muito rápido. Nossa, super. Vamos ter outra oportunidade logo para falarmos de outros assuntos, né? Como outras doenças, como tireoides, que não deu para a gente tratar aqui hoje. Mas quero agradecê-la pela presença, foi um prazer ter você aqui nessa manhã e pelos esclarecimentos, pela forma como você foi tão clara, tão objetiva. Muito obrigada por ter contribuído tanto com o Show Mulher. Eu agradeço a Águida, ao Pedro e ao Show Mulher aí por essa oportunidade. Valeu, doutora. Pedro, também muito obrigada, Pedro Bergas, por agraciar a nossa manhã, deixar ela mais animada, mais leve, né? A gente fala de assuntos tão pesados, doença não é um assunto muito agradável, mas porém necessário, mas com música a gente sente que a coisa flui mais leve. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, continue aí cantando e encantando com a sua voz, siga em frente. Muito viu? obrigado, Obrigado, Agatha, obrigado Show Mulher, doutora também, parabéns. Eu acho que não vamos conversar mais, que até tem uma orientação de passar para minha esposa, sempre a gente vamos procurar endocrinologista, acho que já achei ela aqui no Show Mulher, tá? E pessoal, obrigado aí pela audiência, obrigado Agatha pela oportunidade, tá? Muito bem. Bom, então gostaria de agradecer a minha equipe, Jair Vilas Boas, Carlos Alberto, Silésia, Raoni, e a você de casa pelo carinho da audiência, pela participação, muito obrigada. Nos vemos na próxima terça, se Deus nos permitir, porque a Ele toda honra, toda glória, se cuide, se hidrate e seja feliz. Até terça que vem, vamos de música com Pedro Bergas. E essa é a história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar das nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, saudade vem te buscar. Obrigado, pessoal!